Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2024, nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 16. Jesus vai confrontar ali os fariseus e justamente porque eles amavam o dinheiro, diz o versículo de número 14. E Jesus, junto com essa repreensão, vai falar acerca daqueles que são ricos, daqueles que colocam a sua adoração no dinheiro. Jesus diz no versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está deixando muito claro que o dinheiro, como Paulo vai falar mais tarde, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é um problema, desde que saibamos administrar, contribuir e dividir entre outros irmãos, com outras pessoas. Mas as pessoas aqui que Jesus está confrontando, elas amavam aquele dinheiro. Tanto que Jesus vai falar aqui no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 19, uma história contando que tinha um homem muito rico, se vestia de púrpura e linho fino e vivia em luxo todos os dias, diz o versículo 19, e no seu portão havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico, e os dois morrem no mesmo dia. Aqui Jesus mostra no versículo de número 22 que o mendigo ele foi ao seio de Abraão, levado pelos anjos, e o rico foi sepultado. É interessante que aquele homem, ao ser sepultado, ele vai terminar ali no Hades, e no Hades ele está em grande sofrimento, está atormentado. De longe ele vê Abraão e pede para Abraão pedir a Lázaro para molhar a ponta do dedo para aliviar aquele sofrimento que ele tinha. Para nós vermos o tamanho do sofrimento, ele acreditava que apenas um pouquinho de saliva poderia aliviá-lo, mas vem aqui o princípio por trás daqueles que estão salvos e daqueles que não estão salvos. Há um grande abismo que separa, de modo que um não pode passar para o outro lado. Aqueles que estão no lugar de tormento estão observando aqueles que estão no lugar de paz, no lugar de alegria, no chamado seio de Abraão. E aquele homem entra em pânico e diz: pede pelo menos a Lázaro, ou me deixe dar um jeito de avisar os meus irmãos. Ele diz no versículo 28, eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, ou que Lázaro vá lá avisá-lo, como diz o versículo 27, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E aí Abraão responde: eles têm Moisés, os profetas, ou seja, eles têm as escrituras, têm a palavra. Lembremos que na época em que Jesus está falando sobre isso aqui, era somente o Antigo Testamento, que era simbolizado por Moisés, os profetas, e às vezes Jesus falava dos salmos, simbolizando as escrituras. E aquele homem vai dizer: mas se um morto vier e falar para ele, eles vão ouvir. E aí grande princípio maravilhoso por trás de tudo que Jesus está dizendo está no versículo 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se as pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho e não se convertem. Se você está me ouvindo nessa manhã e seu coração ainda não foi convertido da idolatria, convertido dos erros, do engano, convertido do amor ao dinheiro, nada mais vai adiantar. Não vão adiantar mortos virem falarem, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, líderes de várias religiões. Nada vai mudar se não for a palavra que fizer o efeito. Então, que nós possamos ouvir essa palavra, que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas, porque passarão o céu e a terra, mas nenhum tio, nem o menor traço da palavra do Senhor passará ou cairá. O próprio Jesus diz isso no versículo número 17. Esses confrontos de Jesus a nós são para que nós possamos olhar para dentro de nós. O que é mais importante para nós? Jesus é o mais importante? Nós já vimos no capítulo 14, que para ser discípulo de Cristo nós temos que renunciar a todas as coisas, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele quer que ele seja primazia em tudo em nossas vidas. Que assim seja e nós entendamos o que Jesus está dizendo para nós aqui. Que os nossos corações se voltem única e exclusivamente para Ele, e que ao ouvir as Escrituras, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, nós possamos nos voltar a um único Deus vivo e verdadeiro. Não existem outros deuses.
Nós não temos como servir a dois senhores, somente podemos escolher servir a um, e que esse que nós vamos adorar, que nós vamos servir, seja o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso, que está aqui falando conosco nesse dia, para a glória do nome dele mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.